Agora, nesse problema, nós temos então um motor diesel que tem um diâmetro então, de 0,1 metros e um curso de 0,11 metros. Uma razão de compressão de 19:1 e rotação de 2.000 RPM. O motor possui uma pressão efetiva média de 1.400 kPa. Se o motor possui 6 cilindros, encontre a potência do motor em kW e a potência em HP. Ok? Então, lembrando o que é a nossa potência média efetiva. Nossa potência média efetiva vai ser então o trabalho líquido específico, né? Dividido pelo volume, né? Podemos trabalhar com volume específico. Nosso trabalho líquido aí vai ser dado em quilojoules por quilograma. Ou posso trabalhar com ele na forma de volume mesmo, ou seja, o volume máximo menos o volume mínimo. E aí esse trabalho aqui vai ser dado em kilojoules por revolução, né? Ou por ciclo, né? Ok? Bom, como que a gente calcula então essa variação entre o volume máximo e o volume mínimo, né? Se a gente fizer um esboço então do nosso motor, né? Então aqui eu tenho que seria nossa câmara de combustão. Aqui eu tenho então ele está no ponto morto inferior. E que ele teria então ele está no ponto morto superior, ok? Então ele vai movimentar deste ponto até este ponto, né? Dado aqui, né, a diferença entre os dois pontos, a gente chama de curso, né? Então aqui nesse problema vale 0,11 metros. E se eu calcular o cilindro ocupado por que esse pistão vai movimentar, eu vou encontrar então essa diferença entre o volume mínimo, que é aquele quando ele está no ponto morto inferior, com o volume máximo, que é aquele quando ele está no ponto morto inferior. Ok? Então, meu ΔV vai ser a área do pistão, né? πd2/4, vezes, então, o curso, que eu vou chamar, então, de L, tá? Vai ser essa distância aqui, L. Então, meu ΔV será π 0,1 metros elevado a 2 ao quadrado, né, dividido por 4 vezes 0,11, né? Isso vai dar, então, π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4 vezes 0,11. Dá 8,64 vezes 10 a menos 4. Então, meu ΔV vai ser 8,64 vezes a menos 4 metros cúbicos, né? Ok? Ou aqui em litros, né? Se eu multiplicar por 1000, só para a gente ter uma ideia, vai dar 0,86 litros, tá? 0,864 litros, tá? Depois nós vamos calcular então a cilindrada do motor, considerando ali os 6 cilindros, né? Bom, eu já tenho esse ΔV, que é o volume máximo, a pressão média de volume dada, então meu trabalho líquido será então a pressão vezes o ΔV, o meu trabalho líquido vai ser então 1.400 kPa vezes 8,64 10 a menos 3, né? Metros cúbicos. Então, eu achei um trabalho líquido de 1.209,6 quilojoules por ciclo, né? Pascal é Newton por metro quadrado corta com metro cúbico, fica metro, né? Newton vezes metro é joule, tá? Para mim calcular a minha potência, então, eu preciso saber quantos ciclos
que eu vou ter aqui, vamos chamar aqui então, número de ciclos, vai ser então, bom, o motor gira a 2000 RPM, né? Então, isso por segundo, né? 2000 dividido por 60, eu teria então 2000 revoluções por segundo, ok? Porém, para mim completar um ciclo, né? Eu teria então que dar duas revoluções no meu motor, né? Então, 2 vezes. Eu teria aqui então o meu número de ciclos de 2000 dividido por 2 vezes 60. Isso me dá então 16,66667 ciclos por segundo, né? E eu tenho então, essa aqui é a potência, trabalho líquido, né, por cilindro, né? Então meu trabalho vai ser o número de cilindros vezes a minha potência específica vezes o número de ciclos, né? Então eu vou ter aqui uma potência de 1.200, são 6 cilindros, vezes então 1.209,6 kJ por ciclo, né? Vezes o número de ciclos, 16,6667 ciclos por segundo. Então tem aqui ciclo cortando com ciclo, kJ por segundo é quilowatt, né? Então tem 6 vezes 1.209,6 vezes 16,667. Dá então aproximadamente, né, 121 kW, ok? Ele pediu para a gente usar também em cavalos, né? Normalmente o motor aí, a potência dele é dada em cavalo. A gente tem um fator de conversão aqui na nossa primeira tabela, na tabela A1. Se vocês aí pegarem, né, potência, temos aí que a potência 1 HP vale então 0,735 kW, né? 0,7355 kW. 1 HP é igual a 0,735 kW, né? 5 kW. Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, né? São 121 kW. Vai dar então XHP. Temos aí então, vou dividir por 0,7355. Dá então 164. HP. Estou usando aqui então o HP métrico, tá? Tem diferença aí entre o nosso HP métrico e o HP inglês. Então dá 164 cavalos, né? E para a gente finalizar, né, um motor aí de uma potência considerável, nós podemos calcular qual que é a cilindrada do compressor, né? Se cada cilindro a gente tem aqui então 0,864 litros, eu posso multiplicar isso aí por 6 vezes 6. Esse aí seria um motor então que a gente conhece popularmente aí um motor 5 cilindrada, né? Vai ser 5,2, né? Litros. Então, essa seria então a nossa potência. Normalmente os motores, a pessoa mais aí, vamos dizer assim, ligada nas potências dos motores com suas respectivas cilindradas, né? Vai inclusive achar que esse 164 com essa relação aqui de um motor 5.2 é uma relação um pouco baixa, tá? Mas normalmente a potência que é indicada no motor, né? Quando o fabricante fala lá a potência do seu motor do seu carro, ele vai te dar essa potência numa rotação mais alta, né? Então por isso, se eu por exemplo dobrar a rotação aí 4.000, eu também vou dobrar essa potência aqui, né? Então normalmente a potência, o pico de rotação do motor, de potência do motor, é dado numa rotação mais alta, né? Principalmente aí no ciclo Otto.
Ok? Bom, então até o próximo vídeo.